Muito bem, pessoal. Essa noite o governo federal decretou que ele vai, de fato, avançar na extinção da Ceitec, uma empresa que está localizada no sul do país, em Porto Alegre, e que é simplesmente responsável pela produção de chips. Sim, a empresa mobilizou cerca de 800 milhões de reais ao longo das últimas 2 décadas, foi firmada em 2008, para poder produzir os chips que iriam nos passaportes brasileiros. Então, o governo, Lula, criou essa empresa com a promessa de uma encomenda estatal, como em geral ocorre com quase todas as empresas de tecnologia mundo afora. Elas começam com encomendas do Estado, que justamente dá a elas receita para poder se firmar e conforme elas forem se desenvolvendo organizacionalmente, elas vão criando outros contratos comerciais com outras empresas. Pois bem, o governo, nessa típica postura de passar boiada, de emitir decretos na calada da noite, e esperem, vem mais por aí, faz então essa investida contra a Ceitec, argumentando que a empresa não dá lucro. Pois bem, o problema é que a Casa da Moeda jamais cumpriu a promessa de demandar da Ceitec a produção dos passaportes, então esse contrato acabou nunca se firmando, e a Ceitec vem tentando sobreviver e já vem criando outras parcerias, outros contratos comerciais. O problema é que agora o governo, com o pretexto de economizar 50 milhões de reais por ano, vai enfrentar possivelmente custos da ordem de 300 milhões para descomissionar todo mundo que já está envolvido nessa estatal. Já houve várias conversas com representantes da empresa, daqui a pouco eu vou explicar o que ela faz, por que é tão importante, e por que a gente tem que se indignar com isso e pressionar os nossos deputados e senadores para impedir o avanço dessa medida. A empresa tem conseguido avançar comercialmente, é bem possível que nos próximos anos já fique no azul, não precise mais de aporte estatal para sobreviver. E por que é importante a defesa dessa empresa? Primeiro, porque ela está associada àquilo que há de mais nobre na fronteira tecnológica, que é a produção de semicondutores. Só que essa empresa produz tecnologia. E eu queria não conhecer nada desse setor, para eu poder acreditar que o Brasil pode continuar sendo um fazendão amazônico, em que a gente destrói o nosso conhecimento para ter lucro imediato, para atender algumas bocas que querem ganhar à custa de todo o resto da sociedade. Pois bem, a Ceitec nunca recebeu o investimento devido para ampliar o seu espaço no mercado nacional, principalmente desde os governos mais recentes. E ela ainda, evidentemente, não produz aquilo que está, vamos dizer que a parte nobre dos semicondutores, que são os celulares, chips para computador, mas ela já produz uma série de chips que são utilizados em atividades como fazer o rastreamento do gado, e por isso que o ex-secretário de desestatização chamava de chip do boi, mas isso representa 1% do faturamento da empresa. A empresa tem uma série de outros contratos comerciais associados ao rastreamento de automóveis, de frotas, ao rastreamento de produtos. Então, o chip é importante porque ele dá à economia brasileira pelo menos uma organização que está aprendendo com esse mercado. E a gente ainda não tem resposta sobre a possível contratação por parte da Pirelli de serviços da Ceitec para rastrear pneus no mundo inteiro, um contrato internacional. Porque é assim que a gente faz, a gente incuba a empresa e ela vai aprendendo aos poucos. E ela, eventualmente, pode se tornar uma empresa importante para o país na parte mais próxima da escala tecnológica, a fronteira daquilo que é produzido mundo afora. Mas se a gente simplesmente acabar com essa empresa agora, a gente vai jogar para um setor privado que não está preparado para lidar com isso, não tem escala para fazer isso avançar, para fazer da empresa muito maior do que ela é, a gente vai perder todo esse aprendizado, porque ela vai ser dissolvida, ela vai ser extinta, sob a alegação de que ela está consumindo 50 milhões de reais por ano. Algo que a empresa já deixou claro que nos próximos anos esse problema será resolvido. Então, à custa de economizar 50 milhões, talvez, por 2 ou 3 anos, a gente vai eliminar
um investimento de 800 milhões, que em si vai custar 300 milhões para desfazer, porque para você descomissionar as pessoas que estão ali, vai custar mais ou menos isso. Então, é uma medida, mais uma medida, que ela é ideologicamente muito forte, tecnicamente muito fraca, e do ponto de vista do desenvolvimento, é um descalabro total. É um erro terrível que esse governo está cometendo, porque a sua visão é muito estreita. A sua visão de desenvolvimento é absolutamente ausente. Tudo que eles olham é o valor da empresa dentro do balanço. Não olham para a empresa no que ela tem para oferecer. É assim com os Correios. É assim com a Petrobras. Esse governo pratica aquilo que ficou chamado no raiar ali da Grande Depressão, ou a gente pode dizer talvez no buraco da Grande Depressão, pelo secretário do Tesouro Andrew Mellon, de liquidacionismo. Segundo essa ideia, você tem que eliminar as empresas que são improdutivas, e a crise é boa para isso. Então, no momento mais grave da depressão ali nos Estados Unidos, o Andrew Mellon simplesmente falou: liquide empregos, liquide empresas, liquide geral e deixe apenas aquilo que vale. E sepultou uma série de iniciativas produtivas que foram tragadas por aquela crise sem ter nada a ver com ela. Aqui é o mesmo caso. Há muitas empresas estatais que, de fato, precisam ser extintas, precisam ser eliminadas. Tem centenas delas. Agora, fazer isso simplesmente no rodão, sem olhar com clareza, qualitativamente, o que elas produzem para o país, não agora, talvez, mas no futuro, é de uma miopia terrível que caracteriza muito esse governo. Para não dizer dos outros traços que estão embutidos numa decisão como essa. No mesmo dia, não facilita a aquisição de terras por parte de estrangeiros, sob a alegação de que isso vai gerar muitos empregos para o país. Parem para pensar. Agricultura de larga escala usa muita mão de obra, gente? Usa muita tecnologia. Então você vai destruir muitos empregos, você vai destruir possibilidades de desenvolvimento tecnológico, conhecimento organizacional, para poder fazer mais fazendão. Dadas as restrições que estão sendo absolutamente eliminadas por esse governo no que diz respeito à proteção ambiental, combinem as duas medidas. A facilitação por aquisição de terras por parte de estrangeiros e a menor fiscalização das reservas ambientais. Isso é o que eu venho chamando de projeto fazendão com cassino. Pelo menos agora a gente perdeu o ministro do turismo que defendia a criação de cassinos na Amazônia. Mas a ideia não morreu. Então, nesse mesmo momento, a gente ceifa a CEITEC, que produz semicondutores, que é a economia do futuro, para poder ter mais fazendão produzindo soja. Esse é o Brasil, gente, infelizmente.